toda a tabela, então eu tive que organizar melhor. Então, para a gente dar início, é preciso que vocês abram a tabela aí no PowerPoint ou na folha que vocês imprimiram, ou vocês rascunham num caderno, alguma coisa aí e tal, para a gente conseguir fazer mais ou menos um exercício prático em torno daquilo que nós vimos na semana passada, né? E na semana passada, qual que foi o principal objetivo da nossa aula? Foi entender um pouco como que é essa construção do nosso planejamento, principalmente no que diz respeito ao macrociclo de treinamento, como que é essa divisão dos períodos de treinamento, dentro desses períodos, como que se encaixam as fases de treinamento e dentro dessas fases de treinamento, como que vão ser incluídos os mesociclos, certo? Então a gente vai fazer isso hoje na prática aqui, de uma maneira em que a gente vai pegar uma ideia, uma situação, um exemplo, e a partir desse exemplo a gente vai trabalhar nas próximas semanas, né? Então a gente vai fazer hoje do macrociclo até o mesociclo. Na semana que vem a gente começa a entender um pouco a respeito do que são esses mesociclos realmente, o que pode ser feito, qual que é a ideia de cada um desses mesociclos e essa classificação que existe dos microciclos, né? Do microciclo ordinário, o microciclo de choque, o microciclo de recuperação ou o microciclo de incorporação, qual que é a ideia deles e o que é trabalhado, como que são essas porcentagens de carga, de volume, de intensidade que pode ser desenvolvido em cada um deles, beleza? Então, no primeiro ponto, no primeiro momento, o que é necessário para que eu consiga dar início ao meu planejamento? O que é preciso a gente saber? Quais são as informações básicas que nós precisamos ter para conseguir fazer o nosso planejamento? Vamos lá, esse é o momento que vocês se manifestam, seja por chat, seja por áudio. Vamos lá, alguém tem ideia do que eu preciso ter logo de cara? Beleza, então vamos colocar aqui. Então, eu preciso estabelecer qual é o meu objetivo, né? Opa. Objetivo, né? O alvo a ser alcançado. Beleza, mas será que só esse o objetivo ele já me dá uma ideia? Ou eu preciso ter alguma coisa a mais? Exatamente, o Igor pontuou aqui uma coisa interessante, que é a data da competição, né? Data do evento, né? Data do objetivo, né? Ou seja, o quanto tempo eu tenho para treinar, né? Nesse primeiro momento, a gente não vai se preocupar com frequência semanal, beleza? A gente vai ter que se preocupar nesse primeiro momento em quando vai ser o meu início e quando vai ser o meu fim, né? Então, vocês querem, dar uma data, uma ideia mais ou menos aí de quando que vocês querem que... Oi? Vamos trabalhar com uma coisa um pouco mais extensa, porque daí fica mais bonitinho na hora que a gente termina. Vamos... Dá para pegar finalzinho de novembro, dezembro, né? Vamos imaginar lá, data de início, né? Vamos pensar com uma ideia assim, vamos lá. A semana 1, né? Se você olhar a nossa tabela aqui, você vai ver que a gente tem aqui embaixo macrociclo, período, fase, mês do ano, número da semana e semana.
Qual que acaba sendo a diferença entre esse número da semana e semana? O número da semana é a semana dos anos mesmo, semana um, semana 2, semana 3, semana 4 e por aí afora vai. A semana, aqui você vai ter, por exemplo, o número 30 em cima e o número 5 embaixo. O que o número 30 representa? Se você pegar o seu calendário, você vai ver que 30 de dezembro de 2019 foi uma segunda-feira, né? E o dia 5 de janeiro foi o domingo. Então, você vai ver que a metodologia de construção dessa tabela, ela sempre vai entender a semana como começando na segunda e terminando no domingo. Então, todos esses números que estão aqui em cima, eles representam a segunda-feira. E os números que estão embaixo representam o domingo. Então, vamos imaginar, na semana do dia 30 ao dia 5 de janeiro, você acha que alguém está na pegada para começar o treino? E vamos imaginar que o nosso indivíduo, certo? Vai ser um indivíduo iniciante. Não vamos trabalhar nesse momento com um atleta, vamos pensar numa pessoa que está iniciando determinadas práticas, né? Vamos imaginar que ele está iniciando a corrida, iniciando a natação, iniciando no crossfit, iniciando no funcional, sei lá qual a prática que vocês tenham em mente, né? Nesse momento, o objetivo ele não vai estar assim tão sendo essencial para aquilo que a gente vai construir, mas principalmente o período que a gente quer para se atingir esse objetivo, né? Então, eu acho que a primeira semana acho que dá para descartar, né? Todo mundo concorda em descartar a primeira semana? Vamos imaginar que as próximas semanas aqui, que vai semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5, a gente não precisa realizar um diagnóstico, né? Então vamos imaginar que nessas 4 semanas seguintes a necessidade, por exemplo, da pessoa correr atrás de determinados exames médicos, fazer algumas avaliações físicas, ou seja, ter todo um diagnóstico em torno dele e você, como profissional, ter também a capacidade de estudar um pouco qual é o objetivo dele e para quando ele quer alcançar esse objetivo. Então vamos trabalhar ali com a nossa semana de planejamento mesmo, ou seja, o nosso treino iniciando aqui, ó, na semana 6, ou seja, lá no dia 3 de fevereiro. Pode ser? Se não for, não quero nem saber, eu já marquei. Beleza? Se não for, vai acabar sendo. Então, a gente vai ter... Então, a gente vai pegar a Márcia como exemplo, hein? Então, vamos imaginar o seguinte, então. É, o nosso objetivo, ele vai adentrar lá as primeiras semanas de dezembro. Não vamos fazer nada no Natal, nem no Ano Novo, nem na semana que antecede o Natal. Porque semana que antecede o Natal é semana de comprar presente, beleza? Então, vamos imaginar que o nosso indivíduo aqui vai fazer alguma coisa aqui na semana 50, né? Ele vai fazer alguma atividade, por exemplo, lá no dia 13 de dezembro, ele vai participar de um evento, ele quer atingir um determinado nível de performance física lá pela semana 50, ou seja, próximo ao dia 13, que vai ser lá algumas semanas antes do Natal e Ano Novo. Ele vai passar Natal e Ano Novo na praia, então ele quer ir lá trincado, rasgado, né? A menina quer ir lá para a praia, lá, utilizar o menor biquíni possível que imagine que ela possa utilizar, beleza? Sem se sentir envergonhada, não que isso seja vergonha, mas vamos lá então. Então a gente tem o nosso período. Então a data de início, ela vai lá do dia 3 de fevereiro, né? E a data final, ela acabou sendo colocada lá no dia 13 de dezembro de 2020. Perfeito? Então, o que isso acaba representando para a gente até então no nosso planejamento? O que isso nos traz? Qual que é a ideia
que essas datas de início e fim representam para a gente, né? Já que a gente está trabalhando numa periodização que vai ser próximo do que seria uma periodização anual. Ela não vai ser anual propriamente dita, porque ela não está começando na semana 1 e indo até a semana 53. Ela está começando ali no início da semana 6 e indo até o final da semana 50. Então isso vai representar aquilo que a gente chama de macro ciclo. Então a gente pode dar o nome de macrociclo 1 ou macrociclo Márcia. Aí cada um escolhe o nome do macrociclo que quer dar, né? A gente coloca aqui macrociclo 1, perfeito? E aí a gente encaixa aqui na onde que é o campo do macrociclo, beleza? Não tem segredo nenhum isso aí. Isso aqui acaba sendo o mais fácil possível, né? O que a gente acaba observando agora e que é necessário que a gente comece a pontuar e a marcar. Eu sei, por exemplo, que o evento e o meu objetivo vai estar aqui nessa semana 50, beleza? Eita! Então, o que eu quero aqui nessa semana 50, eu tenho que já deixar também destacado. Então eu pego aqui e já destaco aqui a minha semana 50 para eu ter uma ideia de quando que vai ser isso que eu desejo alcançar. Passado isso aqui, eu vou ter, por exemplo, a necessidade, e eu vou contar aqui, por exemplo, de 3 a 4 semanas em que eu vou utilizar para aquilo que eu entendo como sendo o polimento, né? O que é esse polimento? Na verdade, são aqueles detalhes que eu quero aprimorar ainda ou aperfeiçoar para que eu chegue na competição bem ou para que eu consiga realmente atingir o meu objetivo da maneira que eu espero. Então, vamos tentar trabalhar aqui, por exemplo, com 3 semanas que seja, certo? Então, 3 semanas àquela esperada, eu começo a trabalhar de uma maneira mais diferenciada. E eu separo isso não só no que diz respeito à fase, mas também com relação ao período, beleza? Então, a hora que eu fecho aqui, que eu diminuo aqui, você acaba observando a divisão já um pouco melhor do que é esse meu planejamento, certo? O que vai ter aqui nessa faixa que existe entre a semana 6 e a semana 46? Que nome que eu vou dar a isso? Vai ser meu período do quê? Meu período de preparação. Então aqui eu tenho meu período de preparação. Se aqui eu tenho meu período de preparação, ali na frente eu vou ter o meu período de competição. Então daí eu encaixo ele aqui também. O que vai existir aqui depois desse período de competição, depois que eu atingir o meu objetivo? Tudo que vai estar ali na frente vai ser a minha transição, certo? A transição que vai existir de um ciclo de treinamento para outro. Então, eu vou ter aqui a minha transição, não só aqui embaixo, mas também como aqui em cima, né? Meu período de transição, minha fase de transição. De boa, tranquilo? Aí o que é importante a gente começar a observar? A partir do momento que eu já delimitei o que eu tenho de período de preparação, o que eu tenho de período de competição e quando que vai ser minha transição, eu tenho que dividir o período de preparação. E como é que eu divido o meu período de preparação? Como é que eu divido essa preparação? Eu. Exatamente.
Início da 47 até o final da 50. Né? Ah, tá bom? Ah, mas daqui a pouco a gente aumenta. Daqui a pouco a gente aumenta, daqui a pouco a gente aumenta. Né? Deixa eu ver aqui se eu aumentar mais esse pouquinho aqui, se ele fica um pouquinho mais claro. É pouca coisa, mas acho que já ajuda um pouco, né? Então, como é que eu vou dividir esse meu período de preparação? Hein? Alguém pode me indicar como é que eu divido meu período de preparação? Como que vai ser? Ah, exatamente. Então, depois que eu estabeleço os períodos, né, período de preparação, período de competição, eu vou ter que dividir as minhas fases, né? Então, eu vou ter a minha fase de preparação de base ou preparação geral e a minha fase, eita, nós, de preparação específica, beleza? E aí eu tenho que dividir isso, né? Porque se eu for contar ali quantas semanas eu tenho do início da minha fase de preparação até o meu final dela, do meu período de preparação. Quantas semanas eu tenho do início até o final do meu período de preparação? Eu não sei, você falou que ia contar? Ô louco, será? Conte lá, de 6 até 46. 38, será que? É. Vamos lá, ó. Contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Puta que pariu, hein? 41 semanas. Qual que acaba sendo o problema, por exemplo, quando você vai ter 41 semanas de treinamento, né? Isso porque a gente separou ali 3 semanas para o período de competição, né? Qual que acaba sendo o problema disso? Número ímpar é um saco para você dividir, né? Porque o número ímpar ele vai dar muito quebrado. E a hora que dá muito quebrado, a gente acaba tendo um problema na hora da distribuição, principalmente dos mesociclos. Então, quando acontece isso, principalmente no início da preparação, no início do planejamento, o que você pode fazer? Você pode tentar ajeitar isso, aumentando uma semana ou diminuindo uma semana no período de preparação. Então, no nosso caso, o que a gente acaba fazendo? Ao invés de 3 semanas, trazendo para 4, e aí eu tenho o meu período de preparação contendo 40 semanas. Aí eu consigo ter um número redondo, um número mais considerado redondo para eu fazer esse cálculo. E aí eu vou ter que dividir quantas semanas eu vou usar para a base, quantas semanas eu vou usar para o específico, né? O que acaba sendo interessante nesse momento? Isso não é uma regra, certo? Isso não é uma regra. E por que eu digo que não é uma regra? Porque ela vai depender muito, por exemplo, da avaliação que você tem do seu aluno, do seu atleta. Por exemplo, no nosso caso, que é um iniciante, você tem que fazer um período de base maior do que um período específico. Agora, vamos imaginar que você está trabalhando com um indivíduo que já é um atleta. Você não precisa dar um período de base muito longo para ele. Então, você pode fazer uma base menor para uma ênfase muito mais relacionada a um período específico, certo?
Então, eu sempre falo para os alunos trabalhar numa proporção de 60% na base para iniciante e 40% no específico, principalmente quando a pessoa é iniciante, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, 40 semanas desse período de preparação e trabalhar com 60% dessas semanas para base, quantas semanas eu vou usar nessa fase de preparação de base, nessa semana de preparação geral? Exatamente, Iago, 24 semanas. Não, Iago, me ajuda a te ajudar, Iago. Faz de conta que você escreveu no chat exclusivo, né? Não colocou no geral aí do grupo. Então, eu vou ter 24 semanas para base e vai acabar me sobrando quantas semanas para específica? 16 semanas. Né? Então, você vai ver que com isso a gente acaba tendo um número mais redondo. Então, eu conto aqui 16 semanas. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, eu falei 16 semanas, mas na verdade a base é 24 semanas. E no final da semana 24, eu ponho lá a minha marcação indicando aonde que vai acabar essa preparação de base e vai se ter início a preparação específica. Beleza? Então deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para encaixar aqui melhor. Ou seja, tudo que eu tenho entre o início da semana 6, nossa senhora, início da semana 6 e final da semana 29 vai ser entendido como a minha fase de preparação de base geral. Então eu encaixo ela aqui, ó. E tudo que vai ter entre o início da semana 30 e o início lá, o final da semana 45, vai ser a minha fase de preparação específica. E aí eu encaixo ela lá também bonitinho. Beleza? E aqui o que eu vou ter da semana 46 até o final da semana 50 vai ser quem? A minha fase competitiva. E aí eu acabo encaixando lá a minha fase competitiva lá, bonitinho no... Pelo menos a teoria, né? Vamos lá, fia? Ah, que maravilha, travou. Vou esperar só um segundinho que vai. Eu acho que não, hein? Vai ter que começar tudo de novo, Iago. Que fase. Ah, agora ferrou, cara. Agora ferrou. Vamos ter que começar lá no macrociclo de novo. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Aqui a gente vai ter a questão da fase competitiva, que ela está um tanto quanto reticente em diminuir, mas ela diminuiu agora. Ela encaixou bonitinho lá, estacionada.
Beleza? Então a gente tem mais ou menos o que seria a base da nossa, do nosso planejamento, da nossa periodização, né? O momento em que eu consigo ter uma noção um pouco maior, um pouco mais clara de como que ficou essa distribuição das semanas, de como ficou essa distribuição das datas. Então eu tenho o meu macro ciclo, quando ele começa, quando ele termina, como que é esse meu período de preparação, quantas semanas eu vou usar para base, quantas semanas eu vou usar para específica, quantas semanas vai ter de fase competitiva, e ali para frente a transição a gente vai definir depois como que vai ser isso aí, né? Normalmente essa transição ela dura, dependendo de determinadas situações, de 2 a 3 semanas, ou dependendo da forma como está sendo distribuída as fases, né? Dependendo da metodologia que você usa, essa transição pode ter até uma semana ou às vezes alguns dias só na semana como transição de um período para outro, mas normalmente ele acaba tendo entre 2 a 3 semanas, principalmente nessa periodização mais clássica que a gente está utilizando. Beleza? Então, a partir do momento que eu fiz isso, o que eu tenho que começar a organizar agora? Eu tenho que começar a organizar os meus mesociclos, né? Então eu tenho que, mais uma vez, fazer a delimitação de onde é o meu início, de onde é o meu término, né, de macrociclo. Eu tenho que pegar também, já separar quando que vai ser a, a competição, ou o objetivo, ou o evento, quando que vai ter... eita, saco! Quando que vai ser o início da minha fase competitiva e aonde tem o início, né, ou o término da minha fase de preparação de base e meu início de fase de preparação específica, beleza? E agora vocês vão entender um pouco do porquê que eu falei que seria muito importante nós termos números pares para montar a nossa planilha e por que esses números pares iriam facilitar um pouco a nossa vida. Porque se vocês voltarem um pouquinho no que foi a aula passada, cadê aqui slides, qualidade de vida, periodização, treinamento esportivo, tá aqui. Vocês vão ver que a gente chegou... não é esse slide que eu queria. Era aquele outro. Não, slide 2, periodização. Esse aqui. A gente falou da questão da divisão dos mesociclos e a gente viu que os mesociclos eles vão ter de 3 a 5 semanas, ou seja, o mesociclo ele vai ser constituído por 3 a 5 microciclos, de 3 a 5 semanas, né? Então a gente vai ter lá, agora que vocês estão vendo, os mesociclos e essa constituição dele constituindo-se de 3 a 5 microciclos, ou seja, de 3 a 5 semanas, e a distribuição das nomenclaturas, né, de como que eles são classificados. Então a gente vai ter o 3 como sendo o mínimo, 5 como sendo o máximo, mas o ideal acaba sendo muito mais fácil você trabalhar com mesociclos de 4 semanas, né? E por que eu falo que o ideal acaba sendo mesociclos de 4 semanas? Porque você consegue trazer uma distribuição mais harmoniosa para a sua planilha, para a sua periodização, né? Com 5 semanas você consegue também atingir isso, mas depende muito da quantidade de semanas que você tem para desenvolvimento do treinamento, né? 3 semanas já fica uma coisa muito mais corrida, então você vai ter mesociclos de 3 semanas quando o seu período acaba sendo mais curto. Então quando a Márcia fala, por exemplo, vamos fazer uma periodização que vai de janeiro a julho, tudo bem, dá, mas aí você tem que encurtar os mesociclos, você tem que trabalhar com 3 semanas só.
E isso faz com que o trabalho seja muito mais intenso, muito mais árduo para quem está tendo que realizar aquilo que você está planejando. Com 5 semanas você acaba tendo bastante tempo de trabalho, para 4 semanas você acaba tendo um período assim que a gente pode considerar como sendo ideal. E por que eu acabo dizendo que muitas vezes esse acaba sendo um período ideal? Porque a gente entende e a gente vai encontrar vários estudos, muitas vezes, que falam a respeito da necessidade de se ter entre 4 semanas e meia para você conseguir observar os primeiros resultados positivos resultantes do treinamento na pessoa, né? Então, com 4 semanas, dependendo daquilo que você está fazendo, você já consegue perceber uma modificação estrutural, uma modificação física no seu aluno, né? Então, vamos procurar na nossa tabela, lá na nossa planilha, trabalhar com 4 semanas. Então, qual que acaba sendo o segredo agora? Você pegar e dividir, né? Em 4 semanas, todo esse espaço que vai existir dos mesociclos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e finalizo aqui. Aí eu venho para cá, conto de novo, 1, 2, 3, 4 e fecho. Conto mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e fecho. Venho para cá, conto 1, 2, 3, 4 e fecho aqui. 1, 2, 3, 4, fecho aqui. Ou seja, dessa forma eu tenho já como que vai ser a distribuição dos meus mesociclos dentro da minha preparação de base, dentro da minha fase de preparação de base, beleza? Então eu vou ter ali 6 mesociclos de 4 semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu faço a mesma coisa na minha preparação, na minha fase de preparação específica. Eu conto 4 e divido de novo lá. Então, com isso eu tenho o quê? Um equilíbrio. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesociclos na base, 1, 2, 3, 4 na específica também de 4 semanas e 1 de 4 semanas também na minha fase competitiva. Aí a questão principal agora está em distribuir esses mesociclos. Então eu sei que eu tenho mesociclo de incorporação, mesociclo básico, mesociclo estabilizador, mesociclo de controle e mesociclo de pré-competição, mesociclo pré-competitivo, certo? Então, por onde eu posso começar? Vamos lá. Se a gente for começar, como manda o figurino, pelo início, pelo meu diagnóstico indicar que o meu aluno, o meu atleta, ele é o iniciante, eu vou começar com um mesociclo de incorporação, certo? Para que vai servir esse mesociclo de incorporação? Ele vai servir como que é aquele famoso treinamento de adaptação da academia, certo? É aquele primeiro momento em que o atleta, o aluno, o indivíduo está tendo contato com determinados estímulos que até então ele não estava preparado, ele não estava acostumado em realizar. Então você começa ali para o iniciante nesse mesociclo de incorporação, beleza? Aí eu lembro que eu comentei com vocês que o mesociclo estabilizador ele sempre surge no final de uma fase. Vocês estão lembrados? Então o nosso mesociclo estabilizador ele vai surgir, por exemplo, no final da fase de preparação e no final da fase, na fase de preparação de base e no final da fase de preparação específica. Então a gente já pode colocar ele aqui, ó. Então a gente já encaixa o nosso estabilizador aqui no final da nossa preparação de base e também encaixa ele aqui também no final da nossa
preparação específica, beleza? E aí eu falei para vocês que ele sempre caminha de mãos dadas com outros dois mesociclos, né? O mesociclo estabilizador, ele vai caminhar de mão dada com o mesociclo de controle, quando na transição de fase de base para fase específica, e ele vai caminhar também de mãos dadas com o mesociclo pré-competitivo, que vai ficar encaixado aonde? Lá na fase competitiva, certo? Então ele vai ter esse encaixe aqui. A semana 50, ela vai ser o quê? A nossa semana de competição. Põe um Czinho ali só para indicar que ali acaba sendo a competição. Beleza, professor, mas e agora? E esses espaços que sobraram? Quem que eu vou pôr nesses espaços aqui? Eu vou encaixar, eu vou preencher esses espaços com aquilo que é o nosso mesociclo básico, né? No nosso caso, a gente vai ter aí 4, 5, 6 espaços. Então, a gente vai ter um básico que vai de básico 1 até básico 6. Olha que coisa de doido. Certo. E aí, a hora que você diminuir aqui, o que a gente acaba observando? Que a gente já tem meio caminho andado naquilo que a gente entende como sendo o nosso planejamento, a nossa periodização do treinamento no que diz respeito à elaboração desse treinamento a partir da periodização clássica que a gente encontra no livro do Estélio Dantas. Beleza? Ficou alguma dúvida até então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá tranquilo até aí? Então, na verdade, isso não acaba sendo um mapa conceitual, né? Isso aqui acaba sendo a nossa planilha, né? Então a gente vai começar a trabalhar com ela agora e ela vai aí mais 2, 3 semanas seguindo com a gente, né? Então isso aí eu acabo salvando agora como sendo uma planilha de periodização em desenvolvimento do período noturno, porque o período diurno eles fizeram a mesma coisa, só que a distribuição das datas ela acabou sendo um pouquinho diferente do que a que vocês fizeram, né? A distribuição das semanas acabou sendo um pouquinho diferente, mas a questão dos períodos, das fases, da distribuição dos mesociclos acabou sendo a mesma. Então, eu salvo isso e mando por e-mail para todo mundo. E aí, a partir da semana que vem, a gente, quando voltar a falar de novo da tabela, a gente vai partir dessa tabela que já está meio pronta, por assim dizer, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa tabela meio pronta, a gente vai seguindo com ela até a gente terminar ela. E o que é terminar ela? É a gente fazer a distribuição aqui dos microciclos e fazer os cálculos das curvas de volume e intensidade que entra aqui em cima. Aí a gente consegue fechar uma parte, né? E aí, se Deus quiser, e eu creio que a gente vai conseguir dessa vez, eu tenho grande fé nisso, a gente vai conseguir pegar, por exemplo, de uma maneira com mais tranquilidade. No semestre passado eu consegui quase chegar lá, mas foi muito corrido
e não deu para trabalhar da maneira que realmente queria trabalhar, que é a questão, por exemplo, na semana 8, que vai do dia 17 ao dia 23, é uma semana de incorporação. O que eu vou fazer no dia 17, o que eu vou fazer no dia 18, o que eu vou fazer no dia 19, o que eu vou fazer dia a dia, dependendo daquilo que pensado para o meu indivíduo. Ele vai treinar todos os dias? Não, ele vai treinar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então, como que vai ser estruturado essa semana? Como que vai ser estruturado esse microciclo no que diz respeito aos estímulos, né? O que eu vou fazer? A minha ideia, claro que a proposta, né, a planilha que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é um pouco diferente, né, do que a gente está trabalhando, mas o conceito em si, ele acaba sendo meio que o mesmo, né? E por que eu digo que ele acaba sendo um conceito meio que o mesmo? Porque essa planilha aqui, ela é baseada na planilha tradicional, mas com uma metodologia um pouco diferente, né? Então você vai ver que a distribuição e as nomenclaturas, então você vai ter, por exemplo, um período introdutório, aqui é chamado de período introdutório, no nosso caso, na planilha tradicional, clássica, é chamada de incorporação. Então aí você vai ter, além desse período introdutório, a resistência de um outro período, um período preparatório, né? Um período competitivo. No caso, essa planilha ela trabalha com múltiplas competições, não é com uma competição única, um objetivo único, né? No que diz respeito à distribuição dos mesociclos, a nomenclatura ela acaba sendo outra, ela trabalha com desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 dentro da preparação geral, mas a base em si, a conceituação dela acaba sendo mais ou menos parecida com aquela que a gente está começando a trabalhar. Você só vai conseguir entender essa que eu estou mostrando para vocês no Excel a partir do momento que você entende a que a gente está começando a desenvolver, né? E nessa planilha existe, por exemplo, essa divisão aqui de capacidades físicas, de como que vai ser esse controle qualitativo, o que eu vou trabalhar de resistência aeróbia, anaeróbia, resistência muscular, força, potência, bem como o que eu vou fazer de quantitativo, ou seja, quanto tempo de musculação, quanto tempo de exercício de força, quanto tempo de exercício de velocidade, potência, tudo isso que aparece aqui nessas variáveis qualitativas e quantitativas diz respeito ao diagnóstico da atividade em si, né? O Vagnão, por exemplo, já pode ter meio que percebido que essa planilha aqui diz respeito a uma periodização voltada para a natação, porque você tem força muscular de membros superiores e membros inferiores dentro da água. Então é uma planilha de periodização voltada para a natação. E a hora que você olha o tamanho dela, você vai ver que ela não é curtinha não, ó. Ela vai embora. São 36 semanas aqui de periodização que estão montados, né? Meu Deus. É claro que nesse momento na faculdade, com o tempo que a gente tem de preparação e de estudo, a gente não consegue fazer uma coisa assim tão bem elaborada, né? A gente vai dentro das nossas limitações, mostrando, por exemplo, o que é o básico. Essa planilha aqui ela foi feita dentro de um curso de pós-graduação em treinamento. Então, aí você teve um período maior de estudo, um período maior para elaboração dessa planilha, que é o que a gente não acaba tendo no curso de graduação, beleza? Então, mas a gente chega perto, Iago, a gente chega bem perto disso aí, né? Se você for ver a nossa planilha, a gente não tem essa divisão de segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, a gente coloca lá semana 1, semana 2, semana 3, né? Então a gente faz ela de uma maneira um pouquinho menor, uma forma mais enxuta, por assim dizer. Beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Né? É claro que com o coronavírus, realmente, a periodização foi para cucuia, né? Não só a minha, a sua, a de todo mundo, né? Se você for ver o cancelamento das Olimpíadas e depois o momento em que eles divulgam a data, não, as Olimpíadas vão ser agora na data tal,
Isso não refresca em muito, não, os atletas. Na verdade, os atletas continuam na insegurança. Não, ano que vem. Ano que vem, ano que vem. Márcia, pare de comer, Márcia. Pare de comer aí, pô. Tem alguém comendo salgadinho e não tá oferecendo pro pessoal da sala. Não, eles não conseguem, porque tem a questão de evento teste e evento de classificação. Eles não conseguem fazer isso ainda. E, e setembro parece que já está começando a entrar o período de frio, né, no Japão. Então as Olimpíadas elas têm que acontecer no verão. Não tem jeito, né? É a melhor época e eu até, bom, eu não cheguei a ver essa notícia, mas até onde eu sei realmente ainda está programado para o final de julho os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos início de agosto. Fale, Marcelo. Vai depender, vai depender do perfil. Na verdade, a periodização clássica que eu mostro para vocês, ela serve muito mais para você conseguir ter uma compreensão das outras metodologias do que qualquer outra coisa. A forma como você vai periodizar, o modelo, a metodologia que você vai utilizar para a periodização, ela vai variar muito de tipo de atividade e do que você pretende alcançar, né? Então, você, por exemplo, aquela periodização que eu acabei de mostrar para vocês no Excel, que é voltada para natação, ela é muito próxima do que é a periodização clássica. Mas você vai ter, por exemplo, o sistema ATR, que também acaba sendo uma outra metodologia de periodização, que também é muito utilizado na natação e que também é viável e possível, mas que também se baseia naquilo que foi a periodização clássica. Então, na hora que o indivíduo fala do ATR, ele fala na questão da acumulação, o que é acumulação? A acumulação é o período preparatório, né? O T, que é a transformação, é o período específico, na hora que você faz com que tudo aquilo que você acumulou seja modificado, seja transformado naquilo que é esperado, naquilo que é desejado para a modalidade alvo. E o R, que é a realização, é o período competitivo, ou seja, as periodizações, por mais que mudem as nomenclaturas, por mais que mudem as metodologias, todas elas se basearam nessa periodização clássica. Então, por isso que a gente acaba dando uma ênfase maior nela, nessa periodização clássica. Porque a partir do momento que você entende ela, todas as outras acabam sendo muito mais fáceis, muito mais simples de se compreender. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Fale, Iago. Principalmente se for um indivíduo iniciante. Aí vai modificar isso. Aí pode ser. Exatamente. Aí vai do diagnóstico que você tem. Então, aí que entra a questão do objetivo, né? Então, você vai ter, pegando o universo das corridas, que eu tenho uma familiaridade um pouco maior, você vai ter, por exemplo, aquela pessoa que corre meia maratona e que quer correr uma maratona. Ele não é um iniciante, mas ele também não está preparado para correr uma maratona, porque ele corre meia só. Então, o que vai ser preciso?
eu analisar, né, eu fazer um diagnóstico em torno de como estão as capacidades físicas dele no que diz respeito àquilo que é necessário para que ele consiga correr uma maratona, e a partir disso eu vejo se eu vou precisar de um período de base grande ou se eu vou precisar de um período de base pequeno, se eu vou ter que dar uma ênfase maior na parte específica, né? Eu tenho por base, por exemplo, essa questão de corrida de maratona, essa necessidade, por exemplo, de se ter pelo menos um ano de preparação do indivíduo para ele correr uma maratona, porque eu consigo fazer dentro da minha periodização, por exemplo, no meio do ano, a participação dele numa prova de meia maratona, para a gente ter uma análise, para ter um feedback de como que ele está, e a partir desse feedback eu desenvolvo a segunda metade do treinamento visando a maratona. Né? Então daí eu vejo se nessa segunda metade eu posso trabalhar um pouco mais a questão da velocidade, deixar de lado a questão da força. Principalmente com corrida, você vai ter muitas vezes uma inversão nessas relações que existem entre volume e intensidade. Você vai perceber, principalmente para corridas de longa distância, conforme vai passando o tempo, vai se aumentando o volume de treino e vai se diminuindo a intensidade. Então, em corrida, principalmente, você vai ter no início uma intensidade maior em relação a um volume menor. E conforme vai passando o tempo, esse volume vai aumentando e a intensidade dos treinamentos vão diminuindo. Né? Acaba sendo uma relação inversa do que aquilo que a gente encontra em outras práticas, em outras modalidades, principalmente em esportes coletivos. Beleza? Então, se estamos todos tranquilos, todos resolvidos, na semana que vem, então, a gente volta a falar um pouco mais de periodização, mas no sentido de entender um pouco mais os ciclos, entender um pouco mais os microciclos, certo? E aos poucos a gente vai desenvolvendo a nossa tabela, beleza? Então, antes de mais nada, já quero desejar mais uma vez a vocês uma boa noite, uma boa Páscoa, até a próxima semana, né? Eu creio que em tudo correndo bem, logo logo a gente vai estar todos juntos na sala de aula para a gente conseguir finalizar o semestre da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima semana. Vou mandar para vocês. Ah, não, beleza. Não, pode deixar que eu mando. Falou, até mais, boa noite, tchau, tchau. Siri. Não tem. Não tem. Tanto que a gente deixou em aberto, não deixou um prazo específico de início e término das disciplinas para serem feitas, né? A gente deixou mais livre. A gente tem procurado deixar bem flexível por causa disso mesmo. Tem gente que tem dificuldade para acessar, cai a internet, a quantidade de e-mail que eu recebi de aluno que quebrou o computador, quebrou o celular. É aquela história, sempre na hora que você mais precisa, esses equipamentos começam a dar problema, né? Então, não se preocupe com relação a isso. Fechou? E o TCC, como é que anda?